Ela era CEO do ano. Ele parecia um mendigo qualquer. Na frente de todo mundo, ela jogou água gelada nele e mandou os seguranças removerem aquele incômodo. Mas quando a maleta velha se abriu e todos viram o que estava dentro, ela entendeu que havia humilhado a pessoa errada. O idoso não era quem ela pensava. E o que ele carregava naquela maleta ia mudar tudo. A manhã estava cinzenta quando Vicente Almeida desceu do ônibus na avenida principal. Ele segurava com as duas mãos uma maleta marrom desgastada pelo tempo, daquelas antigas de couro sintético que já não se vê mais por aí. As roupas dele eram simples, limpas, mas remendadas em alguns pontos. E os sapatos tinham aquele brilho de quem engraxa com cuidado, mesmo quando o couro já está pedindo descanso. Aos 74 anos, Vicente tinha aquela postura de quem carrega dignidade na coluna, mesmo quando o mundo insiste em empurrar para baixo. Ele parou na calçada em frente ao prédio espelhado da Titanium Corporações e respirou fundo. 28 andares de vidro e aço subindo para o céu como monumento da modernidade. As portas giratórias refletiam tudo ao redor, e Vicente viu sua própria imagem distorcida naquele espelho. Um velho cansado segurando uma maleta velha. Era assim que o mundo o enxergava agora. Mas dentro daquela maleta tinha algo que podia mudar tudo. Algo que ele protegeu durante anos esperando o momento certo de revelar. Ele cruzou a rua devagar, pisando firme em cada degrau da escadaria de mármore que levava à entrada principal. O movimento de pessoas era intenso naquele horário. Executivos de terno impecável entravam e saíam carregando pastas de couro legítimo e notebooks. Mulheres de salto alto conversavam ao telefone enquanto andavam apressadas. Ninguém olhava para ninguém. Todo mundo ocupado demais com a própria importância. Quando Vicente alcançou as portas giratórias, um homem alto de uniforme azul marinho se posicionou na frente dele. Osvaldo era segurança veterano do prédio, trabalhava ali há 15 anos e conhecia cada centímetro daquele lugar. Tinha aquele jeito sério de quem leva o trabalho muito a sério, e naquele momento seus olhos analisavam Vicente de cima a baixo. "Bom dia", Vicente disse com aquela voz calma de quem não tem pressa nem medo de nada. "Preciso falar com a diretoria da Titanium." Osvaldo cruzou os braços. "O senhor tem agendamento?" "Não tenho, mas é urgente. Tenho documentos importantes que precisam ser vistos hoje. Sem agendamento não dá para subir, senhor. Esta é área restrita." A voz de Osvaldo não era grossa, mas era firme. Ele já tinha visto centenas de pessoas tentando entrar ali sem autorização. Vendedores, entregadores, curiosos. Para ele, Vicente era mais um. "Entendo as regras", Vicente insistiu educadamente. "Mas se pudesse apenas avisar que Vicente Almeida está aqui com documentos referentes à fundação da empresa..." "Fundação?" Osvaldo quase soltou uma risada. "Senhor, a empresa tem mais de 30 anos. O senhor acha mesmo que alguém vai receber o senhor sem marcar antes?" Vicente apertou a alça da maleta com mais força. "É exatamente por isso que preciso mostrar o que está aqui dentro. Olha, vou ser franco com o senhor. Aqui não funciona assim. Quer falar com alguém? Liga na central, marca horário, espera a aprovação. Não pode simplesmente aparecer e querer entrar." Estava ficando claro que a conversa não ia levar a lugar nenhum. Vicente sabia que isso podia acontecer. Tinha tentado ligar durante semanas, mandou cartas, enviou mensagens, todas ignoradas. Era como se ele não existisse para aquela empresa que ele mesmo ajudou a criar décadas atrás. Por isso resolveu aparecer pessoalmente. Mas nem na porta ele conseguia passar. Foi quando as portas principais se abriram e uma mulher de uns 40 anos saiu seguida por 4 assessores. Bruna Castilho usava um terno alfaiataria impecável, cabelo preso num coque perfeito, maquiagem discreta, mas marcante. Ela carregava aquela aura de quem comanda com pulso firme e não aceita questionamentos. Era a CEO mais jovem que a Titanium já teve. E naquela manhã específica, ela estava radiante porque ia receber o prêmio de CEO do ano numa cerimônia importante. "Osvaldo, o carro já chegou?" Ela perguntou sem nem olhar para ele direito. "Sim, doutora Bruna, está logo ali na frente." Foi quando ela percebeu Vicente parado do lado do segurança. Seus olhos escanearam o velho da cabeça aos pés com aquele olhar que julga em segundos. Roupa simples, maleta velha,
postura humilde. Mais um problema para resolver numa manhã que precisava ser perfeita. Quem é esse senhor? Ela perguntou para Osvaldo, mas sem tirar os olhos de Vicente. Diz que precisa falar com a diretoria, doutora Bruna. Já expliquei que sem agendamento não pode. Bruna suspirou impaciente. Tinha fotógrafos esperando, jornalistas querendo entrevista, um evento importante em 2 horas. Senhor, o segurança já explicou que aqui não funciona assim. Esta é uma empresa séria. Não podemos receber qualquer pessoa que apareça sem avisar. Eu entendo, Vicente disse calmamente. Mas se a senhora pudesse apenas olhar o que está nesta maleta... Maleta? Bruna olhou para aquele objeto velho com desprezo mal disfarçado. Senhor, está vendo estas pessoas aqui? Ela apontou para os executivos que entravam e saíam. Todas elas seguem procedimentos. Todas elas respeitam protocolos. O senhor não pode simplesmente aparecer com uma maleta velha, achando que vai ser atendido. Vicente deu um passo à frente. Senhora, isso aqui não é sobre protocolo. É sobre algo muito maior. Se me der apenas 5 minutos... 5 minutos? Bruna riu. Mas era uma risada sem humor. Senhor, eu não tenho 5 segundos para quem não respeita as regras desta empresa. Um dos assessores dela sussurrou algo no ouvido, provavelmente avisando que os fotógrafos estavam esperando. Bruna olhou para Vicente mais uma vez e tomou uma decisão. Virou para um dos assistentes e pediu: "Me traz um copo com água." Vicente não entendeu o que estava acontecendo até ver a moça voltar com um copo plástico cheio de água. E foi aí que tudo ficou surreal. Na frente de todo mundo que passava, na frente dos funcionários que pararam para ver o que estava acontecendo, na frente das câmeras dos celulares que começaram a se levantar, Bruna pegou aquele copo e despejou a água em cima de Vicente. A água gelada desceu pelo rosto dele, molhou a camisa, pingou no chão de mármore. Vicente fechou os olhos por um segundo, mas a primeira coisa que ele fez foi puxar a maleta contra o peito para proteger, como se aquilo fosse mais importante que a própria dignidade dele naquele momento. Isto aqui é propriedade privada, Bruna disse alto o suficiente para todos ouvirem. E não vou permitir que qualquer pessoa venha aqui perturbar um dia importante. O silêncio que caiu na entrada do prédio foi pesado. Funcionários pararam de andar. Seguranças não sabiam se deviam agir. Algumas pessoas tiraram o celular do bolso e começaram a filmar. Vicente ficou ali parado, pingando água, mas seus olhos não mostravam raiva. Mostravam uma tristeza profunda de quem esperava coisa diferente. Ele limpou o rosto com a manga da camisa, ajeitou a maleta embaixo do braço e olhou diretamente nos olhos de Bruna. Um dia a senhora vai entender o que está aqui dentro, ele disse, com aquela voz calma que contrastava com a humilhação que acabara de sofrer. E quando isso acontecer, espero que a senhora se lembre deste momento. Bruna fez um gesto impaciente para Osvaldo. Por favor, acompanhe esse senhor até a saída. E deixe claro que ele não pode mais voltar aqui. Osvaldo, que até então apenas observava, se aproximou de Vicente. Senhor, vamos precisar que o senhor se retire. Vicente acenou que sim com a cabeça. Não ia lutar. Não ia gritar. Não ia fazer escândalo. Ele simplesmente se virou e começou a caminhar em direção à saída, ainda protegendo aquela maleta contra o peito como se fosse o objeto mais valioso do mundo. E talvez fosse, porque dentro daquele couro desgastado estava a verdade que Bruna Castilho ainda não sabia que precisava conhecer. Enquanto ele descia os degraus de mármore, molhado e humilhado, as pessoas continuavam filmando. Alguns funcionários olhavam constrangidos. Uma estagiária de nome Sofia sentiu vontade de correr atrás dele para ajudar, mas ficou paralisada pelo medo de perder o emprego. E lá dentro do prédio espelhado, Bruna entrou no carro que a levaria para receber seu prêmio de CEO do ano, sem fazer ideia de que acabara de cometer o maior erro da vida dela. O que ela não sabia era que aquele homem molhado, carregando uma pasta velha, não era um desconhecido qualquer, e o que estava dentro daquela maleta ia fazer o mundo dela desmoronar e se reconstruir de um jeito que ela nunca imaginou possível. No 12º andar do prédio da Titanium, uma mulher de uns 60 anos largou o pano de limpeza que segurava e correu até a janela. Dona Cleusa trabalhava como auxiliar de limpeza naquele prédio há 23 anos. Conhecia cada corredor, cada sala, cada segredo que aquelas paredes guardavam. E naquele momento, com as mãos tremendo,
Ela observava a cena lá embaixo através do vidro. Vicente Almeida. Ela tinha certeza absoluta de que era ele. Mesmo de longe, mesmo depois de tantos anos, ela reconheceria aquele jeito de andar. Aquela postura ereta apesar da idade. Aquele jeito de proteger a maleta como se carregasse o mundo inteiro ali dentro. Cleusa viu quando a água foi jogada nele. Viu quando ele desceu os degraus de mármore molhado e humilhado. E sentiu o coração apertar de um jeito que não sentia há muito tempo. Ela puxou o celular do bolso do avental com as mãos ainda tremendo e discou um número que não usava há anos. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? A voz do outro lado era masculina, cansada. Seu Arthur? Cleusa mal conseguia controlar a voz. É a Cleusa, do prédio da Titanium. Cleusa, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Ele voltou, seu Arthur. Vicente Almeida voltou. O silêncio do outro lado da linha foi tão pesado que Cleusa achou que a ligação tinha caído. Tem certeza? Arthur Castilho finalmente perguntou. E havia algo na voz dele que misturava choque com medo. Absoluta. Acabei de ver. E a sua filha, seu Arthur? Ela jogou água nele, na frente de todo mundo. Outro silêncio. Meu Deus. Arthur sussurrou. Ela não sabe quem ele é. Ninguém sabe, seu Arthur. Só eu e o senhor. E agora ele foi embora com aquela maleta velha que sempre carregava. A maleta. Arthur repetiu como se aquela palavra tivesse peso de chumbo. Cleusa, preciso voltar para São Paulo. Hoje mesmo. A ligação encerrou e Cleusa ficou ali parada olhando pela janela, vendo Vicente desaparecer na multidão da avenida. E enquanto olhava, as memórias voltaram como filme passando na cabeça dela. Tinha sido numa terça-feira de março, 32 anos atrás. Cleusa era nova na empresa naquela época. Tinha apenas 28 anos e precisava daquele emprego para sustentar os 3 filhos sozinha. A Titanium ainda era pequena, ocupava apenas 2 andares de um prédio comercial simples e estava passando por dificuldades sérias. Arthur Castilho, que na época tinha uns 35 anos, estava desesperado tentando salvar o negócio que o pai dele tinha começado e deixado nas mãos dele. Foi quando Vicente apareceu pela primeira vez. Cleusa lembrava perfeitamente daquele dia, porque foi ela quem abriu a porta para ele. Um homem de uns 42 anos, jeito simples, mas olhar inteligente, carregando uma pasta cheia de papéis e projetos desenhados à mão. Ele pediu para falar com Arthur e ficou esperando na recepção minúscula que eles tinham na época. Quem é você? Arthur tinha perguntado quando finalmente recebeu Vicente naquela salinha apertada que servia de escritório. Meu nome é Vicente Almeida, sou engenheiro e vim trazer uma solução para o problema da sua empresa. Arthur estava cético, claro. Todo dia aparecia alguém prometendo milagres. Que solução? Vicente abriu a pasta e mostrou dezenas de desenhos técnicos, cálculos complexos, projetos detalhados. Desenvolvi uma tecnologia nova de processamento de dados que pode revolucionar o mercado. Passei 10 anos trabalhando nisso sozinho. E quero doar a patente para você. Doar? Arthur tinha achado que ouviu errado. Patentes não se doam. Elas valem fortunas. Eu sei quanto valem. Vicente respondeu calmamente. Mas não estou interessado em fortuna. Estou interessado em propósito. Foi aí que começou a história mais estranha e bonita que Cleusa já tinha testemunhado em toda a vida dela. Durante semanas, Vicente voltou àquele escritório pequeno para explicar a tecnologia, ensinar Arthur a desenvolver produtos baseados nela, mostrar caminhos que ninguém tinha pensado antes. E ele nunca pediu nada em troca. Apenas uma coisa. Promete para mim. Vicente tinha dito naquele dia que mudou tudo, que quando esta empresa crescer, você vai usar ela para gerar empregos dignos. Que vai tratar cada funcionário como família, que vai lembrar sempre que sucesso sem humanidade não é sucesso de verdade. Arthur tinha prometido com lágrimas nos olhos. Tinha apertado a mão de Vicente com força e jurado que honraria aqueles valores para sempre. E a Titanium cresceu. Cresceu de um jeito que ninguém imaginou possível. Em 5 anos, ocupava um prédio inteiro. Em 10, era referência nacional. Em 15, tinha unidades em 3 países. E Vicente? Vicente desapareceu. Cleusa lembrava do último dia que viu ele naquele escritório antigo.
Ele tinha chegado com a mesma maleta velha, conversou com Arthur durante horas, saiu deixando todos os documentos organizados e simplesmente foi embora. Arthur tentou convencer ele a ficar, ofereceu salário alto, participação societária, reconhecimento público. Vicente recusou tudo. Minha parte está feita, ele tinha dito. Agora é com você. Cuida bem dessas pessoas, Arthur. Elas confiam em você. E sumiu. Durante anos, Arthur tentou encontrar Vicente para agradecer, para dividir os lucros, para dar o crédito que ele merecia. Mas Vicente tinha deixado apenas um endereço de correspondência numa cidade pequena do interior, e as poucas cartas que Arthur mandou voltavam com a mesma resposta escrita à mão. Estou bem. Continue fazendo o certo. Cleusa continuava trabalhando ali quando Arthur passou o comando da empresa para a filha Bruna. Ela viu quando os valores começaram a mudar, quando o lucro ficou mais importante que as pessoas, quando funcionários viraram números em planilhas, quando a promessa que Arthur fez para Vicente foi sendo esquecida aos poucos. Viu também quando Arthur começou a beber mais, a ficar mais calado, a carregar aquela culpa pesada de quem sabe que traiu algo sagrado. E quando ele finalmente se afastou da empresa e foi morar no exterior, Cleusa entendeu. Ele não conseguia mais olhar para aquilo que a Titanium tinha se tornado sem lembrar da promessa quebrada. Agora Vicente tinha voltado. Depois de todos esses anos, ele tinha voltado. E trazia aquela maleta velha que Cleusa sabia que guardava mais do que papéis. Guardava a verdade. Guardava a história que Bruna nunca soube que existia. Guardava o peso de uma promessa que foi feita e não foi cumprida. Cleusa voltou para o carrinho de limpeza dela com o coração apertado. Passou o resto do dia trabalhando no automático. Mas a cabeça estava longe. Pensava em Vicente molhado na chuva. Pensava em Bruna sem saber que tinha humilhado o homem que construiu o império que ela achava que era dela. Pensava em Arthur que agora precisaria voltar e encarar as consequências de promessas esquecidas. Quando o expediente terminou e ela estava saindo do prédio, Cleusa viu um grupo de funcionários comentando sobre os vídeos que estavam rodando nas redes sociais. A cena da CEO jogando água no velho já tinha milhares de visualizações e os comentários estavam pegando fogo. Uns defendendo Bruna, dizendo que ela tinha razão de proteger a empresa. Outros revoltados com a frieza dela, dizendo que aquilo era desumano. Mas ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia quem era aquele homem. Ninguém sabia o que estava dentro daquela maleta. Ainda não. Cleusa pegou o ônibus para casa com a certeza de que algo muito grande estava prestes a acontecer. Porque Vicente Almeida não era homem de fazer as coisas sem motivo. Se ele voltou depois de tanto tempo, se ele aguentou ser humilhado publicamente e mesmo assim não abriu a maleta ali na hora, era porque estava esperando o momento certo. E quando esse momento chegasse, o mundo inteiro ia descobrir que aparências enganam, que roupas simples não definem caráter, que maletas velhas podem carregar verdades que mudam destinos. E que às vezes a pessoa mais importante da história é justamente aquela que ninguém percebeu que estava ali. Naquela noite, enquanto Bruna comemorava seu prêmio de CEO do ano em um jantar luxuoso cercada de gente poderosa, Vicente estava numa casa simples no subúrbio da cidade, secando aquela maleta velha com cuidado, verificando se os documentos não tinham molhado e planejando o próximo passo. Porque a história estava apenas começando. E o que viria a seguir ia provar que dignidade não se compra, que legados verdadeiros são construídos em silêncio e que mais cedo ou mais tarde toda a verdade vem à tona. Sempre. Sofia Mendes tinha 24 anos e trabalhava como estagiária na Titanium há apenas 3 meses. Estava grávida de 5 meses. Barriga já aparecendo por baixo do blazer simples que usava todos os dias. Naquela manhã, sentada na sua mesa minúscula no canto do escritório compartilhado, ela não conseguia parar de olhar para o celular. O vídeo da CEO jogando água no idoso já tinha passado de 2 milhões de visualizações e os comentários não paravam de aumentar. Que frieza! Como alguém faz isso com um idoso? Ele só queria conversar e foi humilhado desse jeito? CEO do ano? CEO da vergonha! Sofia sentia o estômago embrulhar cada vez que assistia. Tinha visto a cena ao vivo ontem pela janela do 3º andar. Tinha visto a água caindo no velho, o jeito que ele protegeu aquela maleta, a dignidade que ele manteve mesmo destruído. E não tinha feito nada. Ficou paralisada.
com medo de perder o emprego que precisava desesperadamente para sustentar o bebê que vinha a caminho. Mas agora, vendo a revolta nas redes sociais, vendo jornalistas ligando para a empresa querendo explicações, vendo o mundo inteiro comentando aquilo, Sofia percebeu que ficar quieta também era uma escolha, e era a escolha errada. Ela abriu a gaveta da mesa e pegou um envelope amarelado que guardava ali há semanas. Dentro tinha uma carta. Uma carta que um senhor tinha deixado na recepção há 2 meses atrás, pedindo que entregassem para a diretoria. Sofia tinha sido a responsável por encaminhar correspondências naquela semana, mas quando mostrou a carta para a secretária da Bruna, ouviu como resposta: mais um doido querendo atenção. Joga no lixo. Mas Sofia não jogou. Algo naquela carta escrita à mão, naquela caligrafia tremida mas cuidadosa, fez ela guardar. E agora, olhando para o vídeo viral, ela reconheceu o homem. Era ele, o mesmo senhor da carta, o mesmo que foi humilhado ontem. Com as mãos tremendo, Sofia abriu o envelope e releu as palavras que já tinha lido dezenas de vezes. Prezada diretoria da Titanium, meu nome é Vicente Almeida. Há 32 anos, ajudei a fundar esta empresa ao lado do Sr. Arthur Castilho. Fiz isso porque acreditava que negócios podiam mudar vidas, que uma empresa podia ser um lugar de dignidade para todos. Mantenho-me afastado por escolha própria todos esses anos, observando de longe com orgulho o crescimento da Titanium. Mas recentemente recebi uma carta que me partiu o coração. Um funcionário de vocês, seu Renato da manutenção, me escreveu dizendo que está há 6 meses sem receber salário completo, que outros colegas também sofrem com atrasos, que benefícios prometidos foram cortados sem aviso. Renato trabalha na Titanium há 18 anos. 18 anos de dedicação. E agora, aos 53 anos de idade, ele me escreve: Senhor Vicente, o senhor sempre disse que esta empresa cuidaria da gente. Por favor, ajude. Tenho 3 filhos para criar. Esta carta de Renato me fez lembrar da promessa que Arthur me fez. Preciso conversar com a diretoria. Preciso entender o que aconteceu. Preciso ajudar essas famílias. Peço humildemente uma reunião. Trarei documentos importantes. Atenciosamente, Vicente Almeida. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquele homem não era um desconhecido perturbador. Era um dos fundadores. E tinha voltado não por ego, não por dinheiro, mas porque um funcionário pediu ajuda, porque ele se importava de verdade com as pessoas. E o que Bruna fez? Jogou água nele na frente de todo mundo. Sofia se levantou da cadeira com decisão. Não importava se ia perder o emprego, não importava se a chamassem de insubordinada. Tinha coisas mais importantes que salário, tinha dignidade, tinha fazer o certo. Ela pegou a carta, enfiou na bolsa e foi direto para o 18º andar, onde ficava a sala da Bruna. O escritório estava em polvorosa. Telefones tocando sem parar, assessores correndo de um lado para outro, jornalistas do lado de fora do prédio querendo entrevistas. Sofia? A secretária da Bruna olhou surpresa quando ela apareceu ali. O que você está fazendo aqui? Estagiários não podem subir sem autorização. Preciso falar com a doutora Bruna. É urgente. Ela está em reunião de crise. Não pode ser interrompida. Pode sim. Porque eu tenho informações sobre o homem do vídeo. A secretária hesitou. Depois pegou o telefone interno e avisou. 2 minutos depois, Sofia estava entrando numa sala de reuniões, onde Bruna estava sentada com 4 advogados e o pessoal de marketing tentando fazer controle de danos da situação. Sofia, não é? Bruna olhou para ela com aquela expressão de quem não tem tempo a perder. Disseram que você tem informações sobre o incidente de ontem? Incidente? Sofia sentiu a raiva subindo. É assim que a senhora chama? Humilhar um idoso é incidente? Um dos advogados se levantou. Senhorita, cuidado com o tom. Deixa ela falar. Bruna interrompeu. Estava visivelmente cansada, os olhos com olheiras que a maquiagem não conseguiu esconder. O vídeo viral estava destruindo a reputação dela e ela sabia disso. Sofia tirou a carta da bolsa e jogou em cima da mesa. A senhora sabe quem é aquele homem que humilhou ontem? Um perturbador qualquer. Bruna respondeu automaticamente. Não, é Vicente Almeida, um dos fundadores da Titanium.
O homem que doou a tecnologia que construiu este império que a senhora comanda. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Isso é mentira, Bruna disse. Mas a voz saiu insegura. Meu pai fundou esta empresa sozinho. Nunca ouvi falar de Vicente Almeida. Porque ele não quis crédito. Porque ele acreditava em fazer o bem em silêncio. E sabe por que ele voltou? Leia a carta. Bruna pegou o papel com as mãos tremendo. Conforme lia, o rosto dela ia ficando mais pálido. Os advogados se entreolharam preocupados. O pessoal de marketing percebeu que a situação era muito pior do que imaginavam. Renato da manutenção, Bruna murmurou. Ele trabalha lá aqui? Trabalha, Sofia confirmou. 18 anos de casa. E está há 6 meses sem receber salário completo por causa dos cortes de eficiência que a diretoria aprovou. Ele e outros 23 funcionários. Eu não sabia disso, Bruna disse, mas soava como desculpa fraca até para ela mesma. Não sabia porque não quis saber. Porque para a senhora, funcionários são números em planilha. Não são pessoas com famílias para alimentar. Um dos advogados tentou intervir. Senhorita Sofia, você está exagerando. Exagerando? Sofia colocou as mãos na barriga protetora. Eu sou estagiária. Ganho menos que salário mínimo. Estou grávida. Se fosse demitida amanhã, ninguém aqui piscaria. Para vocês, pessoas como eu não importam. Igual o senhor Vicente não importou quando foi jogado para fora molhado e humilhado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia agora, mas ela não limpava. Deixava cair, porque aquelas lágrimas eram de raiva, de frustração, de cansaço de ver gente boa sendo tratada como lixo. Vicente Almeida voltou porque alguém pediu ajuda, porque ele ainda acredita que esta empresa pode ser o que deveria ser, e a resposta dele foi água na cara e escolta para fora. Sofia olhou diretamente nos olhos de Bruna. A senhora não tem ideia do tamanho do erro que cometeu. Bruna estava em choque. Segurava a carta como se aquele papel pesasse toneladas. Leu de novo a parte onde Renato escrevia para Vicente pedindo ajuda. Leu a parte onde Vicente dizia que precisava entender o que tinha acontecido com a promessa de Arthur. Onde está meu pai? Bruna perguntou para a secretária, a voz falhando. Na Espanha, senhora. Deve estar dormindo agora por causa do fuso. Liga para ele. Acorda ele. Não importa o horário. Preciso falar com ele agora. Enquanto a secretária corria para fazer a ligação, Bruna olhou de novo para Sofia. Como conseguiu essa carta? Ele deixou na recepção há 2 meses. Me mandaram jogar no lixo. Eu guardei porque achei que era importante. E era. Muito mais importante do que qualquer um imaginou. Naquele momento, o celular de um dos advogados tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e ficou pálido. Doutora. Bruna, temos um problema maior. Um jornalista investigativo acabou de publicar matéria identificando Vicente Almeida. Tem foto dele com seu pai inaugurando a primeira sede da empresa há 30 anos. Tem documentos comprovando que ele doou as patentes. A história está explodindo. Bruna fechou os olhos. Em menos de 24 horas, ela tinha passado de CEO do ano para a mulher mais odiada da internet. E pior, tinha humilhado um homem que merecia gratidão, não desprezo. Precisamos encontrar ele, ela disse. Precisamos consertar isso. Consertar? Sofia balançou a cabeça. Dignidade não se conserta, doutora Bruna. Depois que é destruída, fica a marca para sempre. E saiu da sala deixando Bruna sozinha com o peso das próprias escolhas. Lá fora, o mundo descobria quem era Vicente Almeida. E a pergunta que todos faziam era a mesma. Que tipo de pessoa humilha um homem que doou tudo para ajudar outros? Bruna pegou o telefone particular e discou o número do pai com as mãos tremendo. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas, no fundo, ela já sabia. Tinha cometido o erro mais caro da vida. E agora precisaria descobrir se existia algum jeito de consertar o que parecia irreparável. Eram 4 horas da manhã na Espanha quando Arthur Castilho atendeu o telefone com a voz ainda enrolada de sono. Ele tinha 67 anos agora, cabelos completamente brancos, e morava sozinho num apartamento simples em Barcelona desde que se afastou da Titanium 3 anos atrás. Bruna? Ele reconheceu a voz da filha imediatamente. O que aconteceu? Está tudo bem? Do outro lado da linha,
Bruna estava na sala de reuniões vazia, com as luzes da cidade piscando através da janela enorme. Ela segurava aquela carta de Vicente com as duas mãos e mal conseguia falar. Pai, preciso que você me conte a verdade. Quem é Vicente Almeida? O silêncio do outro lado foi tão pesado que Bruna achou que a ligação tinha caído. Pai, ele apareceu aí? A voz de Arthur saiu trêmula, carregada de algo que misturava medo com culpa. Apareceu. E eu, pai, eu joguei água nele. Mandei os seguranças tirarem ele da frente do prédio. Na frente de todo mundo. E agora descobri quem ele é. Arthur começou a chorar do outro lado da linha. Um choro baixo, contido, mas que Bruna conseguia ouvir perfeitamente. Meu Deus, Bruna, o que foi que você fez? Eu não sabia quem ele era. Você nunca me contou sobre ele. Nunca me disse que tinha um sócio, que alguém tinha doado as patentes. Porque ele me pediu para não contar. Arthur interrompeu, a voz quebrando. Porque Vicente Almeida é o homem mais digno que já conheci na vida. E eu traí tudo que ele acreditava em mim. Bruna sentou numa das cadeiras, as pernas bambas. Conta tudo, pai. Agora. Arthur respirou fundo e começou a falar. Conheci Vicente numa segunda-feira de março, 32 anos atrás. A empresa do seu avô estava falindo. Eu tinha dívidas enormes, funcionários para pagar, fornecedores cobrando. Estava desesperado. E de repente aparece um homem que eu nunca tinha visto na vida, com uma pasta cheia de projetos desenhados à mão. A voz de Arthur estava embargada, cada palavra saindo com esforço. Ele tinha desenvolvido sozinho uma tecnologia revolucionária. Podia ter vendido para multinacionais por milhões. Podia ter ficado rico, famoso, reconhecido. Mas sabe o que ele fez? Doou tudo para mim, de graça, sem cobrar nada. Por quê? Bruna sussurrou. Porque a esposa dele tinha acabado de ir embora. Levou os 2 filhos e foi morar em outro estado. Vicente tinha passado 10 anos trancado num laboratório trabalhando naquela tecnologia, obcecado em criar algo grandioso. E quando finalmente conseguiu, percebeu que tinha perdido a família no processo. Bruna sentiu o coração apertar. Ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Arthur continuou. Disse, Arthur, eu construí uma tecnologia incrível, mas destruí o que realmente importava. Não quero que esse erro vire apenas mais uma história triste. Quero que vire algo que ajude pessoas, que gere empregos dignos, que faça famílias ficarem juntas, não se separarem. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bruna agora. Ele fez uma única exigência quando doou as patentes, que eu prometesse tratar cada funcionário como família, que nunca esquecesse que por trás de cada nome na folha de pagamento tinha gente de verdade, com sonhos, com problemas, com pessoas que dependiam deles. E você prometeu. Bruna disse baixinho. Prometi. Jurei na frente dele que honraria aquilo para sempre. E durante anos eu honrei, Bruna. Você não tem ideia de quantas vezes eu recusei aumentar lucros para não prejudicar funcionários. Quantas vezes escolhi proteger empregos em vez de agradar investidores. O que mudou? Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz estava quebrada. Eu cansei. Comecei a achar que estava perdendo dinheiro por ser bonzinho demais. Vi outras empresas crescendo mais rápido, executivos ganhando mais, investidores felizes, e fui mudando aos poucos, cortando aqui, economizando ali, priorizando lucro em vez de gente. E Vicente? Ele desapareceu na época que você nasceu, simplesmente sumiu. Durante anos tentei encontrar ele para agradecer, para dividir os lucros, mas ele não queria. Só mandava cartinhas curtas dizendo, continue fazendo o certo, Arthur. Até que as cartas pararam de chegar. Quando foi isso? Há uns 8 anos. Achei que que alguma coisa tinha acontecido. Mas sempre tive medo de que um dia ele voltasse e visse o que eu tinha deixado a empresa se tornar. Por isso saí, Bruna. Não conseguia mais olhar para aquele prédio sem sentir vergonha. Bruna limpou as lágrimas do rosto. Ele voltou por causa de um funcionário, pai. Um homem chamado Renato que está há 6 meses sem receber salário completo. Arthur soltou um gemido de dor. Renato da manutenção? Aquele homem trabalha conosco desde o início. Ele era um dos primeiros funcionários. Vicente o conhecia pessoalmente. Renato escreveu para Vicente pedindo ajuda. E Vicente voltou. 32 anos depois, voltou para tentar salvar as pessoas que nós abandonamos. E você jogou água nele.
Arthur disse. E não era acusação. Era a constatação dolorosa de uma verdade impossível de fugir. Eu não sabia. Não interessa se você sabia ou não, Bruna. Você tratou um ser humano como lixo. E esse ser humano, por acaso, é o homem que deu tudo para que nossa família tivesse futuro. Bruna desabou a chorar. Um choro feio, desesperado, de quem percebe que cometeu um erro que não tem volta. O que eu faço agora, pai? Como eu conserto isso? Não sei se dá para consertar, filha. Mas se existe uma chance, é encontrando Vicente e pedindo perdão de joelhos. É devolvendo a empresa aos valores que ele acreditava. É salvando as famílias que estão sofrendo. A ligação encerrou e Bruna ficou sozinha naquela sala enorme e vazia. Pegou o celular e procurou o nome de Renato nos registros da empresa. Encontrou um endereço no subúrbio da cidade. Eram 7 da manhã quando ela estacionou o carro na frente de uma casa simples, num bairro operário. Mas tinha alguém ali. Um homem de roupas simples, segurando aquela maleta velha, tocando a campainha. Vicente. Bruna ficou dentro do carro, observando. A porta se abriu e um homem de uns 50 anos apareceu. Renato. Ele estava de bermuda e camiseta, os olhos inchados como quem dormiu mal. Quando viu Vicente, o rosto dele se iluminou de um jeito que partiu o coração de Bruna. Senhor Vicente! Renato abriu os braços e abraçou o velho com força. O senhor veio. Não acreditei quando vi a notícia na internet. Vim sim, meu amigo. Recebi sua carta. Entre, por favor. Renato puxou Vicente para dentro com aquela hospitalidade genuína de quem tem pouco, mas divide tudo. Bruna desceu do carro devagar e se aproximou da janela. Conseguia ver através da cortina fina da sala. Vicente estava sentado num sofá velho e Renato chamava a esposa e os 3 filhos para conhecerem ele. Crianças, este é o senhor Vicente. O homem que eu contei que ajudou o papai a ter emprego quando vocês eram pequenininhos. As crianças, já adolescentes agora, cumprimentaram Vicente com respeito. A esposa de Renato, uma mulher cansada, mas de sorriso doce, ofereceu café. Renato, Vicente disse com a voz séria, me conta tudo. O que está acontecendo? E Renato contou. Contou dos salários cortados, dos benefícios cancelados, das promessas quebradas. Contou que outros 23 funcionários estavam na mesma situação. Contou que todo mês era uma luta para colocar comida na mesa, pagar as contas, manter os filhos na escola. Mas sabe o que é pior, senhor Vicente? Renato limpou uma lágrima que escapou. Não é o dinheiro, é a falta de respeito. A gente trabalha com dedicação há anos e agora a gente é tratado como peso morto, como se não importasse. Vicente abriu a maleta velha, tirou de dentro um envelope e entregou para Renato. O que é isso? Dinheiro. Suficiente para cobrir o que a empresa deve para você e para os outros 23 funcionários. É da minha própria economia. Senhor Vicente, eu não posso aceitar? Pode sim. E vai aceitar. Porque enquanto eu resolver isso com a diretoria, vocês precisam comer. Vocês precisam viver com dignidade. Renato desabou a chorar ali mesmo, na frente da família, sem vergonha. E Vicente, aquele velho de 74 anos que tinha sido humilhado publicamente no dia anterior, levantou e abraçou o homem com força. Você não está sozinho, Renato. Ninguém vai ficar sozinho enquanto eu puder ajudar. Do lado de fora, escondida atrás do carro, Bruna Castilho chorava também, porque tinha entendido finalmente quem era aquele homem que ela desprezou. Não era um perturbador. Era alguém que tinha sacrificado tudo para fazer o bem. Alguém que tinha perdido a própria família por trabalhar demais e usou essa dor para garantir que outras famílias não se separassem. E ela tinha se tornado exatamente o que Vicente tinha lutado a vida inteira para impedir. Tinha se tornado a pessoa que coloca lucro acima de gente, que esquece que números em planilhas são pessoas de verdade. Vicente saiu da casa de Renato 20 minutos depois. Estava guardando a maleta quando viu Bruna parada ali, com o rosto molhado de lágrimas. Eles se olharam. Não disseram nada. Não precisava. Vicente simplesmente acenou com a cabeça e começou a caminhar pela rua. E Bruna ficou ali, destruída, sabendo que a única coisa que podia fazer agora era tentar se tornar a pessoa que merecia o legado que Vicente tinha construído. Bruna seguiu Vicente pela rua com passos incertos.
O sol da manhã começava a esquentar, mas ela sentia frio por dentro. Ele andava devagar, com aquela maleta velha pendurada no ombro, e nem olhava para trás. Sabia que ela estava seguindo. Senhor Vicente, ela chamou, a voz saindo trêmula. Por favor, preciso falar com o senhor. Ele parou. Ficou de costas por alguns segundos antes de se virar lentamente. O rosto dele não tinha raiva. Tinha apenas uma tristeza profunda, daquelas que marcam a alma para sempre. O que você quer, Bruna? Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome. E o jeito que disse, sem título, sem formalidade, doeu mais que qualquer grito. Eu acabei de falar com meu pai. Ele me contou tudo. Sobre as patentes, sobre a promessa, sobre quem o senhor realmente é. Vicente deu um meio sorriso amargo. E agora que sabe quem eu sou, resolveu que mereço respeito? Interessante como isso funciona. Quando eu era só um velho com roupa simples, podia jogar água. Agora que descobriu que tenho história, aí eu importo. As palavras cortaram como lâmina, porque eram verdade, verdade crua e dolorosa. Eu errei, Bruna disse, as lágrimas voltando. Errei de um jeito que não sei se tem conserto, mas preciso tentar, preciso fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas? Vicente balançou a cabeça. Sabe quantos funcionários me ligaram nas últimas semanas pedindo ajuda? 24. 24 famílias sofrendo porque alguém decidiu que lucro vale mais que gente. E você acha que um pedido de desculpa conserta isso? Não. Eu sei que não conserta. Mas... Bruna enxugou o rosto com as mãos. Deixa eu ver o que está na maleta. Por favor. Meu pai disse que o senhor sempre carrega algo importante aí dentro. Vicente olhou para a maleta que segurava. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então fez algo inesperado. Sentou no meio-fio ali mesmo, na calçada daquela rua de bairro operário, e colocou a maleta no colo. Senta aqui, ele disse apontando para o espaço ao lado dele. Bruna hesitou. A CEO de uma empresa bilionária sentando no meio-fio como gente comum? Mas algo no olhar de Vicente fez ela obedecer. Sentou ali, com o terno caro encostando no chão sujo da calçada. Vicente abriu a maleta devagar, como se estivesse abrindo algo sagrado. E, de certa forma, estava. Você quer saber o que está aqui dentro? Vou te mostrar. Ele tirou primeiro uma pilha de documentos. Contratos antigos, patentes registradas, papéis amarelados pelo tempo. Mas não foi isso que chamou a atenção de Bruna. Foi a foto que estava embaixo dos documentos. Uma foto antiga, desbotada. Vicente jovem, uns 40 anos, sorrindo ao lado de uma mulher bonita e 2 meninos pequenos. Uma família feliz num domingo qualquer. Essa é Marina, Vicente disse com a voz falhando. Minha esposa, ou melhor, era. Ela foi embora há 32 anos e nunca mais voltou. Por causa do trabalho? Bruna perguntou baixinho. Por causa da obsessão. Eu passei 10 anos da minha vida trancado num laboratório desenvolvendo aquela tecnologia. 10 anos perdendo aniversários dos meus filhos, jantares em família, viagens, conversas. 10 anos escolhendo circuitos e fórmulas em vez de abraços e sorrisos. Ele pegou outra foto. Os mesmos meninos agora maiores com cara séria. Não estavam sorrindo. Quando finalmente terminei o projeto, achei que Marina ia comemorar comigo, que os meninos iam ficar orgulhosos. Sabe o que ela disse? Bruna balançou a cabeça com o coração apertado. Disse, parabéns, Vicente. Você inventou algo incrível, mas perdeu a gente no processo. E foi embora. Levou Rafael e Lucas para outro estado. Eu fiquei sozinho com uma tecnologia que valia milhões e um vazio que não tinha preço. As lágrimas escorriam pelo rosto de Vicente agora, sem vergonha. Foi aí que conheci seu pai e percebi que aquela tecnologia não podia ser sobre dinheiro. Tinha que ser sobre consertar o erro que cometi. Tinha que garantir que outras famílias não se separassem porque alguém priorizou o trabalho. Ele tirou mais um papel da maleta. Um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha. Sabe o que é isso? Não. É uma carta que escrevi para mim mesmo no dia que doei as patentes para seu pai. Nunca abri. Guardei aqui durante 32 anos esperando o momento certo. Por quê? Porque escrevi instruções do que fazer se um dia a promessa fosse quebrada.
Se um dia a empresa que ajudei a construir esquecesse o propósito dela. Vicente quebrou o lacre com cuidado. Abriu o papel velho, a caligrafia dele mesmo de décadas atrás, mais firme, mais jovem. Ele leu em voz alta e cada palavra era um soco no estômago de Bruna. Vicente do futuro. Se você está lendo isso é porque algo deu errado. A promessa foi quebrada. A empresa que deveria cuidar de famílias está fazendo o contrário. Eu sei que você vai querer desistir. Vai achar que não vale a pena lutar. Que perdeu Marina e os meninos por nada. Mas não foi por nada. Volte. Em frente. Lembre as pessoas do que realmente importa. Porque se você não fizer isso, seu sacrifício terá sido em vão. E lembra, dignidade não tem preço. Caráter não se compra. O verdadeiro legado não é o que você constrói, é o quanto você se importa com quem está construindo ao seu lado. Seja corajoso. Mais uma vez. Vicente do passado. O silêncio que caiu entre eles era denso como chumbo. Bruna chorava sem conseguir parar. Vicente dobrou a carta com cuidado e guardou de volta. Eu perdi minha família por essa empresa. Ele disse olhando para Bruna. Perdi os melhores anos com meus filhos. Perdi a mulher que amava. Tudo porque achei que estava construindo algo grandioso. E sabe o que é pior? Eu realmente acreditei que valia a pena. Que pelo menos outras famílias ficariam juntas por causa do meu sacrifício. Senhor Vicente, mas aí eu recebo carta do Renato dizendo que não consegue alimentar os filhos direito. Que a empresa que deveria cuidar dele está fazendo ele sofrer. E aí eu sei que falhei. Que perdi minha família por nada. Bruna pegou as mãos velhas de Vicente entre as dela. Não foi por nada. Por favor, não fala isso. Foi culpa minha. Foi culpa do meu pai. Nós que esquecemos. Nós que traímos a promessa. E agora? O que você vai fazer? Bruna respirou fundo. Vou consertar. Juro por tudo que o senhor vai ver essa empresa voltar a ser o que deveria ser. Palavras são fáceis, Bruna. Ações é que mostram quem a gente realmente é. Então me dá uma chance de provar com ações. Vicente olhou para ela por um longo tempo. Viu uma mulher quebrada, humilhada pela própria vergonha, disposta a mudar. Ou pelo menos era o que parecia. Tem mais uma coisa na maleta, ele disse. Tirou um caderno velho, daqueles de capa dura que não se fabrica mais. Dentro tinha nomes, dezenas de nomes escritos à mão, com anotações ao lado. Sabe o que é isso? Não. São os nomes de todos os funcionários originais da Titanium. Cada pessoa que seu pai contratou nos primeiros 5 anos. Eu conhecia todos pessoalmente. Sabia o nome dos filhos, onde moravam, quais eram os sonhos. Ele passou os dedos pelas páginas amareladas. Marcelo da expedição sonhava que o filho fosse médico. Conseguiu. Fátima da limpeza queria comprar casa própria. Comprou. Jonas da contabilidade tinha medo de nunca se casar. Se casou e teve 4 filhos. Vicente fechou o caderno. Essa era a empresa que ajudei a construir. Uma onde todo mundo importava. Onde sucesso era medido não só em dinheiro, mas em quantos sonhos a gente ajudava a realizar. E agora virou uma empresa onde a gente nem sabe o nome de quem trabalha pra gente. Bruna completou com vergonha. Exato. Bruna olhou para aquela maleta velha e entendeu. Não era sobre documentos legais ou provas de propriedade. Era sobre memória, sobre propósito, sobre lembrar que cada número numa planilha é uma pessoa de verdade, com história, com família, com dignidade. Senhor Vicente, me ensina. Ensina como a empresa deveria ser. Não sou eu que vou ensinar, são eles. Vicente apontou para a casa de Renato. Passa uma semana visitando cada um dos 24 funcionários que estão sofrendo. Entra na casa deles, olha nos olhos deles, escuta as histórias, aí você vai aprender. E o senhor? Vai voltar para a empresa? Vou, mas não como dono, como lembrança viva do que vocês nunca podem esquecer de novo. Ele se levantou, pegou a maleta e ofereceu a mão para ajudar Bruna a levantar. Ela aceitou. E naquele gesto simples começou algo novo. Uma última coisa, Vicente disse. Aquela água que você jogou em mim doeu, não no corpo, na alma, porque me lembrou que o mundo ainda julga a gente por roupa, que dignidade ainda precisa ser provada. Não faz isso com mais ninguém. Nunca mais. Nunca mais, Bruna jurou.
Eu prometo. E dessa vez, era uma promessa que ela pretendia cumprir. Custasse o que custasse. Bruna passou os 3 dias seguintes fazendo algo que nunca tinha feito na vida, batendo na porta de casas de funcionários. Não mandava secretária. Não marcava reunião formal. Simplesmente pegava o caderno que Vicente emprestou, escolhia um nome e ia até lá. A primeira casa foi de Dona Aparecida, 62 anos, auxiliar de limpeza há 21 anos na Titanium. Morava num apartamento pequeno num conjunto habitacional. E quando abriu a porta e viu a CEO da empresa parada ali, quase desmaiou. Dona Aparecida, Bruna disse com a voz trêmula. Eu vim pedir desculpas. E vim ouvir. A mulher deixou ela entrar. A sala era simples, mas limpa e organizada com carinho. Tinha fotos de família na parede, flores de plástico num vasinho, aquele cheiro de casa onde mora gente de verdade. A senhora nem me conhece, Dona Aparecida disse enquanto oferecia um café coado na hora. Eu limpo o 12º andar. Passo por você todo dia e você nunca olhou para mim. As palavras doeram porque eram verdade. Eu sei. E isso é parte do problema. Bruna aceitou o café. Dona Aparecida, me conta, o que está acontecendo? E a mulher contou. Contou que o salário dela tinha sido reduzido sem explicação há 4 meses. Que os benefícios de saúde foram cortados bem quando ela precisava de remédios para a pressão alta. Que trabalhava 6 dias por semana, mas ainda assim mal conseguia pagar as contas. Mas sabe o que dói mais? Dona Aparecida limpou uma lágrima que escapou. É que eu lembro quando o seu pai me contratou. Ele sabia meu nome. Perguntava dos meus filhos. No Natal dava cesta básica e abraço de verdade. Ela pegou uma foto antiga da estante. Dona Aparecida jovem, de uniforme, ao lado de Arthur e Vicente na inauguração de um dos andares. O senhor Vicente fazia questão de conhecer todo mundo que trabalhava ali. Dizia que a gente não era funcionário, era família. Bruna olhou para aquela foto e não reconheceu o pai. Aquele homem sorridente, abraçando funcionários com carinho genuíno, era muito diferente do Arthur distante que ela conheceu. E agora? Bruna perguntou baixinho. Agora a gente é número. É custo que precisa diminuir, é peso que atrapalha o lucro. Dona Aparecida colocou a foto de volta. Às vezes eu penso em desistir. Mas aí lembro que tenho neto para ajudar a criar. Não posso desistir. Bruna visitou mais 2 casas naquela manhã. Seu Carlos, do almoxarifado, que estava com o salário atrasado há 3 meses e tinha filha fazendo tratamento de saúde. E Dona Teresa, da cozinha, que trabalhava há 17 anos e descobriu que não tinha mais plano de saúde quando precisou marcar consulta urgente. Cada história era uma facada. Cada rosto era um espelho mostrando o que ela tinha se tornado. Quando voltou para o prédio da Titanium no meio da tarde, Bruna estava diferente. Entrou direto na sala do diretor financeiro sem bater na porta. Juliano Ferraz estava ao telefone, gesticulando nervoso. Quando viu Bruna entrar, desligou na hora. Doutora Bruna, eu estava justamente... Cadê o relatório completo da folha de pagamento dos últimos 6 meses? Como assim? Você me ouviu, Juliano? Quero ver cada centavo que entrou e saiu relacionado aos funcionários. Juliano suou frio. Isso é muita informação. Vou precisar de tempo para... Você tem 2 horas. Na minha sala, com tudo impresso. Bruna saiu antes que ele pudesse responder. Foi direto para o 12º andar e encontrou Dona Cleusa limpando os vidros de um corredor. Dona Cleusa, ela chamou. A mulher se virou surpresa. Ninguém nunca a chamava pelo nome ali. Sim, senhora. A senhora conhecia Vicente Almeida nos tempos antigos. Preciso que me conte mais sobre ele. Cleusa largou o pano e olhou ao redor para ter certeza que estavam sozinhas. O que quer saber? Tudo. Principalmente o que está naquele caderno de nomes dele. Cleusa respirou fundo. Aquele caderno não é só uma lista, doutora Bruna. Cada nome ali tem uma história que o senhor Vicente guardou. Ele conhecia todo mundo pessoalmente. Como assim? Vou te dar um exemplo. A Dona Aparecida que você visitou hoje, quando ela foi contratada, estava numa situação muito difícil. Tinha acabado de perder o marido num acidente. Estava com 3 filhos pequenos e sem ter onde morar. Bruna sentiu o coração apertar. O senhor Vicente não só ajudou seu pai a contratar ela,
Ele pessoalmente pagou 3 meses de aluguel para ela ter onde ficar até receber o primeiro salário. Nunca contou para ninguém. Só eu vi porque estava lá no dia. Ele fez isso? Fez com vários. O seu Carlos do almoxarifado? Filha dele tinha problema grave de saúde e o convênio não cobria. Vicente pagou o tratamento particular. Dona Teresa da cozinha? Estava com processo de despejo. Vicente negociou com o proprietário e parcelou a dívida dela. Cada revelação era uma bomba explodindo no peito de Bruna. Ele nunca quis reconhecimento, nunca contou essas histórias. Só fazia porque acreditava que era o certo. Cleusa limpou os próprios olhos. E sabe o que essas pessoas têm em comum agora? Todas estão sofrendo com os cortes que foram feitos. Bruna voltou para a sala dela com as pernas bambas. 2 horas depois, Juliano apareceu com uma pilha de papéis, mas o rosto dele denunciava o nervosismo. Aqui está, doutora Bruna, todo o relatório que pediu. Ela começou a folhear. E quanto mais lia, mais o sangue fervia. Os números não fechavam. Tinha cortes em benefícios, atrasos em pagamentos, reduções que nunca foram aprovadas oficialmente. Juliano, quem autorizou esses cortes? Foi decisão da diretoria. Que diretoria? Eu não aprovei isso. Mas o conselho nunca votou nada disso. Esses documentos não têm assinatura de aprovação. Bruna se levantou, a voz saindo firme. Juliano, onde está o dinheiro que deveria estar indo para os funcionários? Ele ficou pálido. Eu posso explicar. Pode começar explicando por que tem transferências suspeitas aqui para contas que não reconheço. Foi aí que Sofia apareceu na porta, ofegante. Doutora Bruna, desculpa interromper, mas o senhor Vicente está na recepção. Diz que precisa falar com a senhora urgente. Bruna olhou para Juliano com desprezo. Você fica aqui, não sai dessa sala. Vamos terminar essa conversa com advogados presentes. Desceu correndo para a recepção. Vicente estava lá, com a maleta, mas o rosto dele tinha uma expressão diferente. Tinha urgência. Vicente, o que aconteceu? Ele abriu a maleta e tirou um envelope lacrado. Diferente dos outros. Esse era novo. Recebi isso hoje de manhã. É do Rafael. Seu filho? Vicente assentiu, as mãos tremendo. Depois de 32 anos sem falar comigo, ele mandou uma carta. Bruna sentiu o coração acelerar. O que diz? Vicente abriu devagar e leu em voz alta, a voz falhando. Pai, vi os vídeos na internet. Vi você sendo humilhado. Vi as reportagens contando sua história. Passei 32 anos com raiva de você por nos abandonar. Mas agora entendo. Você não nos abandonou. Você se perdeu tentando construir algo maior. E quando finalmente conseguiu, usou para ajudar outros. Mãe me contou que você doou tudo, que nunca ficou com nada para você, que escolheu viver simples para que outras famílias não se separassem como a nossa. Eu te julguei errado, pai, e quero uma chance de conhecer o homem que você se tornou. Estou indo aí, chego amanhã. Seu filho, Rafael. Vicente desabou a chorar ali mesmo, na recepção da Titanium, na frente de todo mundo. E Bruna abraçou ele, chorando também, porque percebeu que aquele homem tinha perdido tudo para fazer o bem. E finalmente, estava tendo uma chance de recuperar o que mais importava. Mas lá em cima, no escritório trancado, Juliano Ferraz apagava arquivos do computador desesperadamente. Ele sabia que estava acabado. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. O aeroporto estava lotado naquela manhã de quinta-feira, quando Vicente Almeida esperava na área de desembarque com a maleta velha ao lado. Tinha 64 anos na última vez que viu Rafael. Agora o filho tinha 44. Será que ia reconhecer? Não precisou se preocupar. Quando Rafael apareceu empurrando a mala pequena, os olhos dos dois se encontraram e foi como se o tempo não tivesse passado. O mesmo rosto, só que mais maduro. Os mesmos olhos, só que agora cheios de lágrimas. Eles não falaram nada. Rafael largou a mala e correu. Vicente abriu os braços. E ali, no meio de centenas de pessoas apressadas, pai e filho se abraçaram pela primeira vez em 32 anos. Pai, Rafael chorou no ombro dele. Perdão por ter te julgado, por ter ficado com raiva tanto tempo. Não, Vicente segurou o rosto do filho com as 2 mãos. Quem pede perdão sou eu. Eu que escolhi errado.
Eu que perdi os melhores anos com vocês. Mas você fez por um motivo bonito. Vi nas reportagens, vi o que você construiu. Quantas famílias você ajudou a ficarem juntas. Vicente sorriu através das lágrimas. Mas perdi a minha no processo. Esse é um erro que carrego todo dia. Então vamos consertar. Rafael limpou o rosto. Nunca é tarde para recomeçar. 1 hora depois, os dois entravam juntos no prédio da Titanium. Bruna tinha convocado reunião extraordinária. Não só a diretoria. Todos. Cada funcionário da empresa. Do CEO ao auxiliar de limpeza. 943 pessoas no auditório principal. Juliano estava sentado na primeira fileira, entre 2 advogados. O rosto dele estava cinza. As investigações tinham revelado tudo. Anos de desvios, contas fantasmas, dinheiro que deveria ir para funcionários indo para o bolso dele. Mas Bruna tinha tomado uma decisão que surpreendeu todo mundo. Antes de começar, ela falou ao microfone, a voz firme. Quero apresentar alguém. Vicente Almeida, um dos fundadores desta empresa. E Rafael Almeida, filho dele, que veio de longe para estar aqui hoje. O auditório inteiro se levantou e aplaudiu. Vicente tentou recusar, mas Bruna insistiu que ele subisse ao palco. Quando chegou lá, pegou o microfone com as mãos tremendo. Eu não vim aqui para receber aplausos, ele disse, a voz ecoando. Vim porque vocês merecem saber a verdade. Sobre mim, sobre essa empresa, sobre o que ela deveria ser. O silêncio era absoluto. 32 anos atrás, eu tinha uma família. Uma esposa que amava. 2 filhos pequenos. E uma obsessão. Achei que construir algo grandioso era mais importante que estar presente. Perdi minha família por causa disso. Rafael limpou lágrimas da plateia. Quando finalmente terminei meu projeto, estava sozinho. E percebi que tinha cometido o maior erro da vida. Foi aí que conheci Arthur Castilho e decidi. Essa tecnologia não pode ser sobre dinheiro. Tem que ser sobre consertar meu erro. Tem que garantir que outras famílias não se destruam como a minha. Vicente olhou para todas aquelas pessoas. Doei tudo. As patentes, os projetos, o trabalho de 10 anos, com uma condição, que essa empresa tratasse cada um de vocês como família. Que nunca esquecesse que por trás de cada nome tem uma pessoa real, com sonhos, com gente dependendo dela, com dignidade. Ele fez uma pausa. Mas com o tempo, a promessa foi esquecida. E quando soube que vocês estavam sofrendo, que famílias estavam passando necessidade, voltei. Não para destruir nada, para lembrar do que realmente importa. Bruna se aproximou dele no palco. E ele me ensinou a maior lição da minha vida. Me ensinou que sucesso sem humanidade é fracasso disfarçado. Que lucro sem cuidado com gente é roubo. Que ser CEO não é mandar, é servir. Ela olhou para Juliano. Descobrimos fraudes graves, dinheiro desviado, benefícios cortados ilegalmente. E a pessoa responsável está aqui. Juliano abaixou a cabeça, destruído. Mas Vicente me ensinou outra coisa também. Que vingança não alimenta ninguém. Que segunda chance é o que separa gente de bem de gente ruim. Ela se virou para Juliano. Você vai devolver cada centavo. Vai trabalhar aqui, mas agora como auxiliar administrativo com salário básico. Vai ver de perto o sofrimento que causou. E se em 5 anos provar que mudou, teremos essa conversa de novo. Juliano levantou o rosto, incrédulo. Você está me dando uma chance? Vicente me deu uma, apesar de tudo. Agora estou passando para frente. O auditório explodiu em lágrimas. Porque aquilo não era justiça comum. Era redenção de verdade. E para todos vocês, Bruna continuou, anuncio. Cada centavo desviado será devolvido com correção. Benefícios restaurados, salários regularizados. E mais, estamos criando o Fundo Vicente Almeida, onde parte dos lucros da empresa vai para a educação dos filhos de funcionários e apoio em emergências. As pessoas se levantaram aplaudindo, chorando, abraçando umas às outras. Vicente voltou ao microfone uma última vez. Tenho uma última coisa na minha maleta. Guardei para este momento. Ele abriu e tirou um envelope amarelado, diferente de todos os outros. Isso aqui é a escritura original da empresa. O documento que prova que tenho 51% das ações. Poderia usar para tomar controle de tudo. O auditório ficou em silêncio tenso. Mas não vou fazer isso. Vicente rasgou o documento ao meio. Porque essa empresa não é minha,
é de vocês. De cada pessoa que acorda cedo e vem trabalhar aqui. De cada um que dá o melhor de si todo dia. Ele olhou para Bruna. E é da nova geração que aprendeu a lição que eu levei 32 anos para aprender. Que o verdadeiro legado não é o que construímos. É quantas vidas tocamos, quantos corações aquecemos, quantas famílias ajudamos a ficarem juntas. A emoção era tão grande que até os seguranças choravam. Depois da reunião, no estacionamento, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher de uns 65 anos desceu de um carro. Cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, mas ainda bonita. Marina. Rafael tinha ligado para ela, contado tudo, e ela tinha vindo. Vicente a viu e congelou. 32 anos. 3 décadas desde a última vez que estiveram frente a frente. Marina, ele sussurrou. Vicente. Ela se aproximou devagar. Vi tudo. As reportagens, os vídeos, a história toda. Eu estraguei tudo. Nossa família, nosso casamento, anos que nunca vão voltar. Estragou mesmo. Marina não negou, mas sorriu. Mas também criou algo bonito. Ajudou centenas de famílias. Salvou casamentos. Manteve pais e filhos juntos. Ela pegou a mão dele. Não podemos voltar no tempo, Vicente. Mas podemos começar de novo. Como amigos. Como pais do Rafael e do Lucas. Como 2 pessoas que erraram, mas aprenderam. Vicente chorou como não chorava há décadas. Eu não mereço. Ninguém merece nada. A gente recebe chances e decide o que faz com elas. 6 meses depois, a Titanium era outra empresa. Bruna trabalhava lado a lado com funcionários. Dona Aparecida era consultora de recursos humanos. Sofia tinha sido promovida e dado à luz uma menina saudável. Juliano trabalhava em silêncio, aprendendo humildade. E Vicente? Vicente visitava a empresa toda semana. Não como dono, como avô da história. Sempre carregando aquela maleta velha, mas agora cheia de fotos novas. Rafael e Lucas visitando ele. Marina e ele tomando café juntos. Uma família que se reconstruía aos poucos. Numa tarde de sexta, Bruna encontrou Vicente sentado no jardim da empresa, olhando funcionários saindo felizes do expediente. Valeu a pena? Ela perguntou sentando ao lado. A dor? Não. Mas o que nasceu da dor? Sim. Ele sorriu. Aprendi que não podemos mudar o passado, mas podemos fazer o futuro valer a pena. E qual é a lição final? A que você quer que todo mundo lembre? Vicente pensou por um longo tempo. Então disse: que roupas não fazem caráter. Que maletas velhas podem carregar sonhos maiores que cofres de ouro. Que dignidade é o único tesouro que ninguém pode roubar de você. E que, no final, a única riqueza que importa é quantas vidas você tocou, quantos sorrisos você plantou, quantas pessoas foram melhores porque você existiu. Ele olhou para ela. E que nunca é tarde para recomeçar. Nunca.